Se você acordou hoje com um peso de culpa, pensando eu fui longe demais, e perguntando por dentro como ainda pode existir salvação, essa oração da manhã é para você. Deus ouviu esse grito antes mesmo de você falar, e Ele não responde com prazer na sua queda, mas com um chamado urgente para a vida. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Então respira, porque o Senhor não te trouxe até aqui para te esmagar, e sim para te virar de volta para o caminho que restaura. E mesmo que você esteja se sentindo longe demais, Jesus ainda está estendendo a mão hoje. Existe uma pergunta que atravessa gerações. Meus pecados estão sobre mim. Estou desfalecendo. Como poderei ser salvo e viver? E Deus não ignora essa dor. Ele responde com verdade e com caminho. Ele não está te chamando para a culpa estéril, mas para uma decisão que muda a direção, sair do erro e voltar para a vida. E hoje, enquanto você ouve esta oração da manhã, receba esse chamado como pessoal, porque o Senhor insiste: convertei-vos, desviai-vos dos vossos maus caminhos. Ezequiel 33:11. Se essa palavra já está te alcançando, comenta amém como sinal de rendição e concordância, e vamos seguir juntos. Quem se volta para Deus em arrependimento não é rejeitado, é acolhido. Antes de começarmos esta oração ao acordar, pare por um instante e reconheça que Deus está falando sobre o seu agora, não sobre o seu passado. Talvez você esteja se arrumando para o trabalho, preparando o café, pegando o transporte, com a mente voltando ao erro de ontem à noite. Ele deixa claro que a justiça antiga não sustenta um coração que escolhe a desobediência hoje, e que o pecado não é neutralizado por um histórico religioso. Se o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, não poderá viver. Ezequiel 33:13. Essa palavra não é para te afastar, é para te despertar. Então abra o seu coração, porque vamos falar com o Deus que não negocia com o pecado, mas que em Jesus abriu um caminho de perdão e vida para todo aquele que se arrepende de verdade. Senhor, nesta oração para começar o dia, nós reconhecemos que Tu és justo, santo e verdadeiro em tudo o que fazes. O Senhor não é indiferente ao pecado, mas também não sente prazer na morte de ninguém. A Tua palavra deixa isso claro neste texto que estamos meditando. Tu és o Deus que confronta porque ama, que corrige porque deseja restaurar. Hoje nós te adoramos não apenas pela Tua misericórdia, mas também pela Tua justiça perfeita, que não falha e não se corrompe. Obrigado porque, por causa da obra de Jesus na cruz, o Senhor pode oferecer vida nova a quem te busca em arrependimento. O Senhor continua chamando a vida, mesmo quando nós merecíamos silêncio. Senhor, nós confessamos que muitas vezes confiamos mais no nosso passado do que na obediência de hoje. Achamos que boas obras antigas sustentam escolhas erradas presentes, e esquecemos que nenhuma das suas obras de justiça será lembrada se praticar o mal. Ezequiel 33:13. Perdoa-nos quando usamos religião como escudo, quando abrimos brechas no que o Senhor já deixou claro e quando adiamos a conversão que o Teu Espírito já nos revelou. Não queremos viver de aparência nem de barganha espiritual. Hoje nós nos rendemos, reconhecendo que o arrependimento verdadeiro começa agora, no momento em que o Senhor nos confronta. E obrigado porque em Cristo, todo aquele que confessa e abandona o pecado encontra misericórdia. Senhor, nesta oração da manhã nós não pedimos apenas alívio da culpa, pedimos transformação verdadeira. Se houver algo que precisa ser restituído, corrige o nosso caráter. Se houver injustiça praticada, dá-nos coragem para reparar. Se houver caminhos errados, dá-nos força para abandoná-los. Assim como está escrito, se o ímpio se converter do seu pecado e praticar o que é justo, certamente viverá.
Ezequiel 33, 14, 15. Não queremos apenas palavras de arrependimento, queremos frutos que confirmem a mudança. Ensina-nos a agir segundo princípios que promovem vida e não morte, para que o nosso hoje reflita a decisão que estamos tomando diante de Ti. Que a cruz de Jesus marque nossas escolhas e não apenas nossos discursos. Senhor, nesta oração para começar o dia, nós declaramos que não seremos definidos pelo nosso passado, mas pela decisão que estamos tomando hoje diante de Ti. A Tua palavra afirma que nenhum dos seus pecados será lembrado contra ele, certamente viverá. Ezequiel 33, 16. Quando há arrependimento verdadeiro. Então escolhemos vida, escolhemos obediência, escolhemos vigilância contínua para não abrir mão da verdade. Que o nosso coração permaneça sensível ao Teu Espírito e firme na Tua justiça. Não queremos apenas começar bem, queremos permanecer até o fim no caminho que conduz à vida. E quando cairmos, que sejamos rápidos em correr de volta para Jesus, que é o nosso advogado e o nosso perdão. Pai, nós selamos esta oração da manhã, lembrando que o Senhor nos perguntou: como então podereis viver? Ezequiel 33, 10. E hoje nós respondemos com arrependimento e decisão. Não queremos adiar a conversão. Não queremos endurecer o coração quando o Teu Espírito nos revela o erro. Tu disseste: convertei-vos porque haveis de morrer. Ezequiel 33, 11. E nós escolhemos vida. Guarda-nos da ilusão de negociar contigo e mantém nosso coração quebrantado e vigilante. Que esta decisão não seja emoção passageira, mas transformação constante diante de Ti. É o que nós oramos e declaramos confiando somente em Jesus, o nosso Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Se esta oração da manhã falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de que você escolhe vida hoje. Se há algo específico que você precisa abandonar ou restaurar, coloque também nos comentários para que possamos orar por você. Compartilhe esta oração ao acordar com alguém que esteja carregando culpa e precise ouvir que ainda há caminho de volta em Jesus. E se você deseja continuar começando seus dias com direção e vigilância espiritual, permaneça conosco nas próximas orações. Que o Senhor confirme no seu coração o que foi decidido aqui, porque Ele não quer a sua morte espiritual, mas a sua vida.